pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wellington mais uma vez juntos. Vamos aí falar sobre o tópico 5, que vai falar sobre esse período do pós-neocolonialismo aí no capítulo 9. Vamos continuar estudando este capítulo juntos? Vamos lá falar sobre o período, pós-neocolonialismo. Então, após a descolonização da África e da Ásia, alguns acontecimentos fizeram com que essas antigas áreas coloniais reaparecessem nos noticiários internacionais. Muitos deles foram considerados desdobramentos diretos do período colonial. Então, nós vamos ter aí guerras civis eclodindo na África, na Ásia, e isso aí nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Em relação à resistência, ao colonizador, havia profundas diferenças em alguns casos, o que resultou em violentas disputas após os movimentos de independência ali nessas localidades. Um dos exemplos aí que nós podemos citar, que é um dos mais conhecidos, é a questão de Angola, onde uma longa, e violenta guerra civil opôs três facções que lutaram pela independência da nação. Nós vamos ter aí o Movimento Popular para a Libertação de Angola, a Frente Nacional de Libertação de Angola e a União Nacional para a Libertação Total de Angola. Então, são essas três facções aí. Com o fim do domínio português sobre Angola, essas facções entraram em disputa até o ano de 2002, quando a Guerra Civil Angolana chegou ao fim. Semelhante a isso que aconteceu em Angola, nós conseguimos destacar um caso que ocorreu em Ruanda, que após a libertação em relação aos belgas, lá na década de 1960, o Ruanda passou a conviver com um estado de tensão que provocou um dos mais violentos massacres dessas últimas décadas. Algum tempo após a independência de Ruanda, nós vamos ter a etnia Hutu chegando ao poder e passando a acusar a etnia Tutsi de traição por ter colaborado aí com os dominadores, com os belgas durante a fase colonial. O resultado foi um massacre de aproximadamente 1 milhão de pessoas, contando aí entre os Hutus e entre os Tutsis, que também estavam sendo acusados de traição. Esse genocídio acontece lá em 1994 e atualmente é dito que não há diferenças reais entre essas duas etnias. Na África do Sul, a África do Sul também passa por situações de tensão após a sua independência. Em 1910, a região alcança a condição de domínio do Império Britânico. Ela deixa de ser uma colônia, só que passa a manter alguns laços com a Inglaterra durante até o ano de 1961, quando a República da África do Sul ela foi estabelecida. Ainda na década de 1940, a semente de um modelo de organização social essencialmente racista foi estabelecida lá na África do Sul. Fica conhecido como Apartheid. Esse modelo promovia uma segregação racial legalizada, separando aí os negros e os brancos. Os brancos, considerados aí herdeiros do poder colonial, permaneceram ali na região e mantiveram a hegemonia política e também econômica. Para os negros, a maioria absoluta da população, eles tiveram vedado aí o acesso a alguns hospitais, aos cargos públicos, escolas. As praias eram restritas ao uso dos brancos. Então, tudo isso foi essa segregação racial legalizada e promovida aí pelo Apartheid. Esse regime durou até 1990, que foi o ano em que ele foi abolido lá na África do Sul. Em 1994, nós temos aí Nelson Mandela, um líder negro, um dos maiores ícones na luta contra o Apartheid. E aí, em 1994, ele é eleito presidente da África do Sul. O Mandela
saiu da prisão, né? Ficou preso por muitos anos, né? Ficou preso por 28 anos e ele sai da prisão em 1990, o mesmo ano, né, do fim do apartheid aí, e ficou 28 anos, 26, né? Ele cumpriu a pena de prisão perpétua por ter sido acusado, né, de incentivar a luta contra a segregação racial. Na Ásia, os desdobramentos da descolonização também geraram episódios, né, que se tornaram muito conhecidos. Mais de 2 décadas ali de conflitos regionais ocorreram e em 1971 ocorreu a separação entre o Paquistão Oriental e o Ocidental, que aí aconteceu o surgimento então da República Popular de Bangladesh, que é o ex-Paquistão Oriental. Paquistão Oriental. As disputas entre a Índia e o Paquistão voltam, né? São desde o período colonial e elas continuaram. Durante todo o século XX, essas duas nações permaneceram em conflito, em estado de tensão. A Caxemira é um dos maiores motivos desses atritos. Ela ainda é disputada pelos paquistaneses e também pelos indianos, né? Esses são detentores da tecnologia necessária para a fabricação de bombas atômicas e acabaram tornando as disputas bem desgastantes aí, acabando até a ONU tendo que intervir. Ainda na Ásia, nós tivemos a Guerra do Vietnã, que se tornou uma das mais conhecidas disputas aí, né? Nós vamos ter o caso do Camboja também, e a independência da região do Camboja levou à formação de um reino que passou a conviver com crescente poder, né, das ideias ideológicas e forças de esquerda. Em 1960, nós vamos ter um líder comunista tornando-se o chefe de uma organização política. Em 1964, fica conhecida como Khmer Vermelho, essa organização. Nós estamos falando, né, desse líder aí comunista do Salotsar. O poder desse partido cresceu constantemente e entre 1974 e 75 ele conseguiu controlar todo o Camboja. O Salotsar agora passa a ser conhecido como Pol Pot, dando início a uma das mais violentas ditaduras de esquerdas que foram estabelecidas ali na Ásia. O auge desse período de repressão ocorreu na segunda metade da década de 1970, fica conhecido como genocídio cambojano, né? Milhares de pessoas obrigadas a abandonar as suas cidades, ir para o campo. Estima-se, né, que bem mais de 1 milhão de pessoas foram mortas durante o domínio, né, do Khmer Vermelho, sob a liderança do Pol Pot. Então, nem todos os que se libertaram do domínio europeu passaram pelas dificuldades que nós acabamos de falar aqui, né? Em algumas nações aí, como a Indonésia, as condições posteriores à libertação foram bem menos conflituosas. Então, podemos destacar que, seja na Ásia ou na África, a grande maioria das nações recém-independentes aí escolheu alguns regimes de governo de orientação socialista. Então, vários desses casos se tornaram palco de ações diretas ou indiretas de lideranças aí do bloco capitalista e também do bloco comunista, visando o mesmo período que nós falamos aí, período de Guerra Fria. Bem, galera, mais um período deste capítulo que nós encerramos. Acabamos de ver aí independências de Ruanda, Angola, África do Sul com Nelson Mandela, o Apartheid. E na próxima aula nós vamos encerrar este conteúdo do capítulo 9 em mais uma aula, ok? Aguardo vocês lá. Até mais.